Hoje, a nossa aula é o legado de Noé, tá certo? Vamos falar um pouco o que é que nós podemos deixar, tá certo? Deixar, assim, para nossas famílias. Não é somente você como pai, não é você somente como mãe, e é interessante que a gente não menciona, mas até os próprios filhos, tá certo? O que é que nós podemos deixar? Tem um humorista que ele fala para que com o propósito da plateia sorrir, não é? Mas ele fala uma verdade. Ele diz que herança é aquilo que os pais deixam para os filhos brigarem depois. Interessante, não é? Herança é aquilo que os pais... Então, muitas vezes nós pensamos que o nosso legado, não, eu quero deixar uma casa, não, eu quero deixar um carro, não, eu quero deixar um sítio, não, eu quero deixar dinheiro, não, eu quero deixar joias. Tudo bem, eu não vejo nenhum problema não. O que ele fala não tem um fundo 100% de autenticidade, mas é algo para a gente pensar, porque o legado que nós queremos deixar para a nossa família, você como homem, para a sua esposa, você como esposa, para seu marido, para os seus filhos, é muito mais do que bens, tá certo? É muito mais do que bens. Então, o que é que nós queremos deixar? Então, eu peguei a definição de legado. Legado é o conjunto de bens, direitos, obrigações e valores que uma pessoa ou organização deixa para outras após sua morte ou dissolução. Tá certo? É o que a gente deixa. Meu pai, ele morreu, eu tinha cerca de 10 para 12 anos, uns 11 anos e pouco meses, quando ele morreu. E apesar de não ter um convívio assim forte com meu pai, e a razão, porque meu pai tinha que sustentar ele, a minha mãe, e mais 11 filhos, e uma senhora, que ele ainda fez questão com minha mãe de hospedar em casa, tá certo? A vida dele era trabalhar. Meu pai, eu sempre tinha contato com ele quando era de manhã bem cedinho, que eu sempre me acordei cedo, ele saindo para trabalhar. E às vezes, no sábado, que meu pai chegou a ser prestanista, eu saía com ele para fazer cobranças. Então imagine que relacionamento bom, né? Bater na porta dos outros e eu não sei se vocês lembram aquela cadernetinha pequenininha, né? Que na hora você comprava a panela, aí anotava, era o contato que eu tinha com meu pai. E às vezes a gente ia na praia, principalmente em Casa Caiada, Rio Doce, aliás, ele tinha o compadre dele lá, mas era pouco, mas ele deixou um legado para mim de trabalho, que isso aí eu posso ver, de honestidade, de generosidade, embora não tendo muito, mas eu lembro alguns vizinhos querendo vender ferramentas para meu pai, sem ter muito recurso, e ele não comprava, ele ajudava com dinheiro, porque ele dizia que se comprasse as ferramentas de trabalho, como é que a pessoa ia trabalhar? E hoje em dia é mais fácil, a gente reclama da política, a gente reclama da economia e etc, 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 mas na minha época, eu acho que na época de mais alguém, era muito mais difícil. Era muito mais difícil. Televisão, quem é que tinha televisão? Poucas pessoas. Como eu já falei para vocês, Dona Tide tinha televisão perto da casa dela, a gente ficava na janela. Quando ela ficava chateada, a coisa mais fácil era fechar a janela e vou embora. Pronto, todo mundo saía. Entende? Então, hoje em dia, as coisas são mais fáceis, tá certo? É deixar, pode incluir bens materiais, propriedades, dinheiro, objetos de valor, patrimônio cultural, obras de arte, literatura, música, aí, valores e princípios, filosofia, ética, moral, conhecimento e experiência,
sabedoria, habilidades, histórias, impacto social, contribuições para a sociedade, comunidade ou causa. Então, isso é o que nós podemos deixar. Agora, como um cristão, o que é que nós queremos deixar, não é, para a nossa família? E aí você tem que entender, você que é o pai da família, né, o homem, o que você vai deixar, a esposa, o que vai deixar um para o outro, os filhos, o que é que vão deixar de valores, de ética, de moralidade, de caráter? O que é que vamos deixar para a nossa família? Se você mira bens, dinheiro, olha, é porque nesse aspecto, deixa-me contar uma história. Denise foi com Micaela para o Rio de Janeiro, foram fazer uma visita a um ponto turístico lá, se juntaram uns rapazotes, né? Partiram para cima para tirar uma corrente de ouro, mas com o nome Micaela, que eu dei para Micaela. Aí o pau comeu lá, resumindo, eles não levaram nada, correram o risco ainda de Denise e Micaela pegar o que eles tivessem, né? Eu acho que eles não sabiam que era Maria Bonita e a filha dela que estava lá. Eles, não levaram nada, tá certo? E eu disse para Denise, quando chegaram aqui, eu disse, papai, vocês não agiram correto. Vocês deveriam ter dado. Aí Micaela disse, não, pai, mas foi a corrente que o senhor me deu com o seu nome. Eu disse, que valor tem isso? Bem, para ela, algum valor. Para mim, isso não tem valor nenhum. O máximo é pegar ali e vai de novo, foi uma lojinha lá dentro que tem, Simone Joias, faz outra. Isso não tem valor, não. Vou levar a sua aliança. Isso é a minha aliança de quando eu me casei com... O que nós podemos deixar é muito mais do que bens na vida cristã. Tá certo? Para resumir a história, para ficar assim mais direto, é deixar a obra de Cristo para nossas famílias. O legado, ele pode ser positivo, pode inspirar, motivar e beneficiar futuras gerações, mas também pode ser negativo, deixar problemas, dívidas ou consequências desastrosas. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que é que nós vamos deixar para a nossa família, tá certo? Então, se você está trabalhando para deixar um patrimônio para a sua família, tome assim um certo cuidado, porque muitas vezes os filhos, eles não conseguem perceber o grau de sacrifício que você fez para juntar, não é, e construir essa casa aqui. Você deveria ver como era antes esse apartamento, esse sítio, como era antes. Eu estou deixando para eles. Morreu, bota a placa de venda. Está lá para vender. Lá para vender. Não tem que achar ruim. Agora, assim, a obra de Cristo, né? O que nós podemos deixar para nossos filhos é muito mais. É muito mais. Tá certo? Quando a gente fechar os olhos. Alguém tem uma pergunta, uma dúvida? Eu falei, consequências desastrosas, foi a última palavra. Não, tranquilo, porque ele pode ser positivo, inspirar, motivar e beneficiar futuras gerações, não é? Mas também o negativo, que é deixar os problemas. Não é? Tem pais que deixam problemas, tá certo, para seus filhos. Agora, é muito importante a gente lembrar que é a obra de Cristo, ou seja, o caráter, a vida de Cristo que nós queremos passar para nossos filhos. Gilson, depois Ricardo. Eu estou rindo aqui, Gilson, porque meu pai, ele não pôde deixar, e eu não vou deixar nada para ninguém, não. Então essa geração aqui vai emendar uma na outra, viu? Mas entende, o que é que nós queremos deixar? Eu sempre falo para vocês
que educação, saúde, segurança, coisas importantes, não é? Mas lembrar que a obra de Cristo é a coisa mais importante que a gente quer deixar para nossos filhos. Vocês sabem, estou falando de mim, eu não tenho muito estudo, meus filhos têm muito mais do que eu, e estão começando 1000 quilômetros à minha frente. É com eles. Eles estão lá na frente. Se quiserem olhar para mim e para minha esposa, quiserem observar o legado, aprender a absorver alguma coisa, está aí. Não é? Mas eles estão começando quando eles perceberem isso. Ricardo, você ia falar algo? Joia, a coisa principal, Ricardo, é ter esse legado e viver esse legado. É ter na sua vida uma vida prática do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que eu quero ensinar para os meus filhos? Eu quero ensinar para os meus filhos a honestidade, não é? Ter o caráter de Cristo, a integridade. Quero ensinar para os meus filhos a respeito da pureza, da santidade, da fidelidade ao próprio Senhor Jesus, ser fiel à esposa, ser fiel ao marido. Dou graças a Deus, não é mérito meu, nunca traí minha esposa, não é mérito meu, é do Senhor Jesus. Eu acredito, da mesma forma que ela nunca me traiu, é mérito do Senhor. É esse legado que eu quero deixar, mas eu quero deixar na vivência, no relacionamento que eu tenho com eles, onde eles podem ver. Eu não quero falar de um Cristo dos Evangelhos sem viver esse Cristo na minha vida, no dia a dia. Eu não quero ensinar a eles a serem generosos sendo mesquinho. Eu não quero ensinar a eles a ter fé nas provações e ser desesperado. Eu não quero ensinar a eles que Cristo é o príncipe da paz e viver, não é, em conflito. Então, o legado é mais o legado onde eles observam e veem. Eu não sei se vocês sabem, filhos, principalmente pequenos, eles aprendem muito mais vendo do que você falando para eles. Esse é o legado de uma vida onde ela é espelhada na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem aqui quer ver seus filhos envolvidos em drogas, em furtos, na prostituição? Ninguém quer. Então você primeiro vive, passa para eles. É o seu legado. Isso não quer dizer, e Evandro falou isso em uma aula aí atrás, eu não me lembro, mas ele colocou muito bem colocado. Isso não quer dizer que seus filhos vão ser a sua cópia, nesse sentido de um legado fiel do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso você faz por você e pelo Evangelho. É eles que vão fazer a opção. Porque eu não procuro ser honesto para agradar a meus filhos, para que eles sejam honestos. Não, é ao Senhor. Agora, consequentemente, eu espero, não somente eles, outras pessoas, sigam o Senhor com este exemplo. Então, se eles não seguem, mas eles não vão ter desculpas. Meu pai falava uma coisa, vivia outra. Minha mãe falava uma coisa e fazia outra. Isso não bate, não. Não é verdade? Então, é um legado. Alguém mais? Uma pergunta? Sandra? A gente tem exemplos, Sandra, de empresários milionários que quando morrem, os filhos acabam com o legado, entende? Então, o mundo, ele vai pensar mais no sentido de um patrimônio. O nosso patrimônio é o que está nos céus, tá certo? Nosso patrimônio é a nossa confiança em Deus.
É isso que nós queremos passar para nossos filhos, no caso de homem, para a esposa ou da mulher, para o marido. Mas precisamos, por exemplo, eu sou casado, eu penso na minha esposa. Se eu morrer, o que eu vou deixar para ela? Ah, mas e se ela casar de novo? Ah, que o rapaz casar com ela viva bem com o que eu ganhei. É interessante, é interessante, porque a gente pensa, e o outro vai viver do... Rapaz, se ela vai viver bem, porque é o final, e alguém vai usufruir, não é melhor do que não deixar nada e ela viver na pinaíba? É só uma questão de amor ou egoísmo. Aí a gente escolhe o que a gente quer, tá certo? Mas, pegando o exemplo de Sandra, não vou parar muito, mas você que é o homem, veja o que você vai deixar de legado para a sua família, no caso do sustento. Mas eu estou querendo trabalhar em cima de Cristo como legado, né? Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé, ele era um homem, não é? E Noé era casado. Alguém lembra quantos filhos Noé tinha? 3 filhos, não é? E os filhos, posteriormente, casados. E Noé, o que é que ele deixou de legado, não é? Ele achou, em primeiro lugar, porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor, achou graça, não é? Esse é Noé. São estas gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Veja, quando eu leio a história de Noé, é isso que ele deixou para mim. Qual é a minha história para os meus familiares, para minha esposa, para os meus filhos? Eu vou usar eu como homem e cada mulher usa. O que é que eu vou deixar para minha filha? Aí, as mulheres podem dizer, para os meus filhos. E vocês que são filhos, o que é que eu estou absorvendo? Não é? E se por acaso o Senhor me chamar primeiro, o que é que eu vou deixar? O que é que eu vou deixar? Não é suficiente o lado financeiro, tá certo? Tem o seu espaço, tem a sua importância, mas o que nós queremos deixar de verdade é o legado de Cristo, é a obra de Cristo, é o Evangelho, uma vida onde a gente realmente reflete a beleza, a pureza de Cristo. Deus não escolheu Noé para esta missão, não é? O dilúvio, só porque Deus não amava os outros. Não, Noé estava lá. Há uma possibilidade, eu não vou falar, que a construção da arca levou cerca talvez de 120 anos. Há uma possibilidade, 120 anos. Ora, ele não tinha motosserra não, viu? Sabe o que é pegar um tronco e fazer tábuas? Tudo é manual, meu amigo. É artesanal. Pá. Entende? Ele não tinha nada elétrico não. Era tudo. É Deus dando tempo, então está lá. Não é? Deus está lá. Mas veja, Noé, ele era justo, íntegro, e Noé andava com Deus. Quando você vive o Evangelho, quando você reflete a beleza, a santidade de Cristo, quando você é luz e sal deste mundo, é o que você espera deixar. Porque todos nós aqui, todos nós, sem exceção, um dia vamos partir, vamos voltar ao pó de onde viemos. Não é? Aí não, eu deixei para meu filho, minha filha, não sei quantos apartamentos, casa, galpões, uma loja. Às vezes não dura muito não. Se tiver 3, 4 filhos, 2 não quer trabalhar, um quer só curtir, os que quer trabalharem já não quer mais porque
Daqui a pouco começa a confusão, e eu espero que nunca seja assim com sua família, não é? E o que fazer? Olha, deixa a obra de Cristo. Você não confia em Cristo? Pastor Alexandre pode falar. Né? Bom dia, mano. E veja, Noé não deixou, e Noé não é Cristo, né? E tem, como você falou, o apóstolo Paulo, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meu pai, como eu falei para vocês, 11 filhos, além dos 11 filhos, a minha mãe, e além de minha mãe, uma senhora. Ele ainda abriu as portas para uma senhora, e ele trabalhava só, que era aquela escadinha. Ele morreu, ficou minha mãe, com um salário mínimo para administrar tudo isso. Eu não vou dizer a vocês que meus irmãos, eles viviam abraçados, dizendo eu amo, não. Mas meus irmãos nunca brigaram entre si. Nenhum nunca bateu. Eu já falei para vocês, o meu irmão mais velho, ele não podia me ver na rua, né? Lembra? Quando ele me via na rua, vá para casa. Ele não queria nem saber. Então, quando eu estava na rua, que o avistava, eu me escondia. Porque se eu não me escondesse, vá para casa. Entende? Mas ninguém nunca brigou. Sem dúvida, mas não atendia. Oi? E eu sou doido? Aí, mas eu lembro lá em casa, Micaela tem 6 anos de diferença de Ishua, e Micaela queria fazer a mesma coisa com Ishua. Deixei, não. Você tem que agradecer por não ter dito a Ishua, manda ela para casa. Agradeça aí, viu? Mas sabe uma coisa interessante? Me desculpem o que eu vou dizer, mas meus pais, eles também têm uma galeria lá. Eu nunca vi meus pais brigarem, discutirem, insinuarem, denegrir a imagem. Nada. Meus pais deixaram. E sabe o que deixaram de dinheiro? Nada. Aí, vem comigo. O que é que eu vou deixar para os meus filhos? O que eu penso para os meus filhos, a coisa mais importante é a obra de Cristo. Agora, você não deixa dizendo, está aqui ou está ali. É uma vida que reflete. Foi o que fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Esse 6, você pode, depois em casa, quando eu botar o estudo no grupo, é quando Deus mandou Noé construir a arca, ele deu as medidas e disse, esse é o material. E ele fez tudo, essa aqui é a arquitetura, eu quero uma porta aqui, uma janela. Noé fez tudo. Noé, ele foi fiel a Deus, obedeceu a Deus, ele construiu a arca como Deus mandou. Entende? Então nós precisamos obedecer a Deus, devemos ser fiéis a Deus, porque a nossa confiança em Deus é nosso maior legado. Né? Eu sempre digo para vocês que Abraão, ele ofereceu Isaac no altar, e eu fico me perguntando, que se alguém perguntasse para Isaac, teu pai confia em Deus? Isaac diria, claro. Se Deus pedir qualquer coisa a ele dá. Oxe, Isaac olhando para ele, hein? Porque Abraão é a primeira pessoa escrita na Bíblia como riquíssima. E quando Deus pediu o filho, ele não tentou barganhar com Deus. Ele simplesmente foi. Entende? Então, Abraão amava Isaac, o texto diz. Mas quando Deus disse, me dê seu filho, seu único filho, a quem você ama, ele ofereceu. É um legado. Veja, e o legado destas pessoas são importantes. Mas o legado que nós podemos deixar para nossas famílias também são importantes. Nós temos bons, como eu botei lá na frente, e ruins legados, que são os exemplos. Nós temos. Infelizmente, as pessoas, elas parecem que dão mais atenção, não é? E seguem os ruins.
É incrível. Elas não miram, poxa, aquela família, aquele homem, aquela mulher, aqueles filhos. Mas é isso que nós devemos fazer e seguir. É fato, nós temos aqui filhos que vão deixar legados para os pais de fé. É fato. Mas a gente também tem pais que vão deixar péssimos legados para seus filhos. Porque quando falar de seus filhos, eu acho que isso é meu celular conectado, né, Daniel? Vê lá se a mensagem é importante. Não, estou brincando. Ninguém também olha o seu não, viu? Sim, Daniel, desculpa, tenho levantado a mão. E é interessante, Daniel. Daniel vai... E é interessante, obrigado, Gilson. Pode reproduzir a matéria, né? Entende? E a alma, a fé, é outra coisa, né? Pode botar aí o próximo, Daniel. Só... Não, acho que... foi. Então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Então Noé, como eu já falei, era um homem justo. Deixa-me colocar aqui. Não está... Pegou? Uma pergunta alguém tem? Antes de... Pode mudar, Daniel. Miguel. Isso é bem colocado, Miguel, porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, né? Então, a gente não deve expressar que o nosso legado é perfeito, tá certo? Todos nós temos falhas, e é bem colocado. Então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Quem foi que disse isso? A mulher de Jó. Qual o nome dela? Quando você descobrir, me diga. Tá certo? Qual o fim que deu nela? Quando você descobrir, você me diga. A altura dela, o peso dela, a beleza dela. A única coisa que a gente guarda, que a gente sabe da mulher de Jó é o quê? É o único. Já pensou? É o único. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai deixar. Muito cuidado mesmo. Porque Miguel colocou que o negativo não pode sobrepor o positivo, quando o positivo é mais pesado. Mas é interessante o dessa mulher. É a coisa que ficou. Qual é o legado da mulher de Ló? Qual é? Virou uma estátua de... Não, de Ló, de Jó não. Uma estátua de sal. É interessante. Olhou para trás. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o que eu estou falando, eu poderia, assim, em outras palavras, eu estou falando em ser sal e luz para este mundo. Eu estou falando do nosso testemunho, da nossa vida, do que nós deixamos de exemplo. Tá certo? E eu ainda continuo dizendo que muitas vezes o mau exemplo, ele é muito mais copiado. Não é isso que a gente diz, mas todo mundo faz. Todo mundo pega aqui a contramão. Todo mundo para aqui. Todo mundo dá um dinheirinho para o policial. Todo mundo leva uma certa vantagem. Um irmão hoje disse para mim, traz um bolo para mim, que era a contribuição dele, porque eu fui no supermercado. Aí eu cheguei no supermercado para escolher o bolo mais novo hoje de manhã e comecei a encontrar bolos de data de 24. Eu chamei a funcionária e disse, olha, esse bolo já venceu. Não, eu sei, a senhora sabia que eu posso ir para o caixa, pagar ele e depois receber de graça o mesmo bolo no valor? Alguém sabia disso? É verdade. Você pagando, passou da validade. Aí tem uma lei que diz que você
recebe um outro e seu dinheiro. Imagine quanto bolo a gente ia ter, que eu vi muito bolo lá, viu? Mas, quando a gente, muitas vezes, faz isso, os nossos filhos, eles aprendem a levar vantagem, que é o que a gente vê por aí. Quem Evandro ia falar? Né? Então, esse é o legado, eu vou assim dizer, né? Porque eu estou dizendo que é o legado dela. Eu estou falando na obra, nas Sagradas Escrituras, é o que a gente mais usa. A mulher de Jó. Não, é a de Jó. Essa aqui. Não, tudo bem. A gente só, se errar, é só por uma letra. Jó, pronto, é ela ou Jó. E na ordem alfabética é o quê, né? MN. Então, tá bom. Mas lembrar que o legado da mulher de Ló é olhar para trás. Então, você que é mãe, olhe, a mãe, ela tem um trabalho incrível. E a mãe, ela deveria ser mais reconhecida. A mãe, ela deveria ter um degrau a mais do que o marido. Estou falando da mãe, não é? É o legado que ela deixa. Quando eu vejo meus 2 filhos, não é? Pela graça divina de Deus, tudo que eles tiverem de bom, eu atribuo muito mais à minha esposa do que a mim mesmo. Então a mãe, ela está lá, ela é quem está o dia a dia com as crianças, é o que ela passa para elas, para as crianças, é o legado dela. Quem ia falar? E para quem não sabe, eu deixei o meu carro na vaga dos idosos lá na Ferreira Costa e a multa veio R$300. E eu esqueci de colocar a plaquinha que eu tenho, que eu sou idoso. Não é que eu botei errado, não. Eu esqueci. Então, na verdade, se a CTTU passar, e às vezes eu já tinha visto eles no shopping Tacaruna, multando, só que eu botei, aí esqueci. Idoso, né? Vocês querem o quê? O cara é idoso. Deveria ter uma certa tolerância aí, né? O cara é idoso, né? Esqueceu. A multa veio. E tive que pagar. Sérgio? Oi? Deixa eu escutar Sérgio aqui, amados. Psst. Sim. Isso aí eu vou procurar. É? O quê? Aqui, gente, eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como o Senhor, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra, as águas subiram, elevaram a arca sobre a terra. E o Senhor fechou a arca. Quando Deus fechou, quem estava fora? Agora, uma alusão que eu quero fazer, pega com a arca como se fosse sua família, porque os outros 3 textos que vamos usar, um em Hebreus, e os outros 2, 1 Pedro, 2 Pedro, falando de Noé, sempre tem alguma coisa família. Pela fé, Noé é divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Poxa. Então, quando eu digo você, aqui a gente tem pai, tem mãe, tem filho, tá certo? Quando eu digo você, o seu legado, a coisa mais importante é a salvação da sua família. Entende? Você que é casado,
Você quer entrar de mãos dadas com quem no reino dos céus? Oi? Auxiliadora? Se Deus permitir, auxiliadora, no mês de março, nós queremos lançar para toda a igreja uma campanha de evangelismo, basicamente pensando nessa sua linha. Ó, eu tenho esposa, pensei que era... Alguém quer mandar fogo do céu? Então, olha, é meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio. Noé, ele salvou a família dele. É interessante que pela fé Noé é divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. É óbvio que da humanidade também a gente pode ver, mas era da sua família. Entende? Então, o que é que nós podemos fazer? Quando eu falo da mulher de Jó, é porque você não vê nenhuma menção, foi levar uma água, uma comida, cuidou dele, estava ao redor. Não, porque Jó, ele sofreu em todos os aspectos do ser humano, físico, moral, psicológico, emocional e espiritual. Jó tinha 3 amigos, é a Bíblia que diz, 3 amigos que ficaram diante dele, só dizendo a ele, onde foi que você errou? Por que você não confessa? 3 amigos. 3 amigos. Então, a minha família, ela tem que ter uma prioridade, a minha vida. Eu não quero ser como a mulher de Ló, aliás, como a mulher de Ló e também a mulher de Jó. Noé, ele salvou. Em 1 Pedro, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, está vendo? Na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês. Não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 8 pessoas. Foi a família de Noé. Eu já escutei muito essa frase. A salvação, ela é individual. Está certo ou errado essa frase? Está certa. E quando é que ela é errada? É quando a gente usa no egoísmo. É individual. O problema é do meu filho. Se vira. Às vezes é assim que a gente age. Mas teus irmãos, Régio, o problema é deles. O problema é deles. E teus filhos, Régio, o problema é deles. Não, ó. Entende? A salvação é individual, mas nós trabalhamos. Se eu disser para vocês que a salvação envolve outras pessoas, vocês têm que entender que é verdade. Porque a salvação não chegou para mim. Não foi uma mensagem divina, direta de Deus para mim. Foi alguém que trouxe. E quem trouxe para mim recebeu de um outro. Então, a minha família, o que eu quero deixar para ela, para minha família, é um testemunho verdadeiro. Eu quero que meus filhos olhem, eu estou falando por todos que estão aqui, né? Que os filhos, os nossos filhos, olhem para a gente e digam, poxa, eu quero ter a fé, eu quero ser como minha mãe, tá certo? E nós passamos por dificuldades. Imagine meu pai dando de comer a 11 filhos com a esposa, a minha mãe, 12. Essa senhora que ele abriu as portas com minha mãe, 13. E ele mesmo. Então ele tinha que trabalhar. Tá certo?
Tinha suas dificuldades? Tinha. Mas superou. Deixou um legado lá, que eu confesso para vocês, que se eu fosse a metade da metade do que o meu pai foi, eu era uma pessoa incrível. Não é? Porque meu pai, ele foi um bom pai, foi um bom marido. Meu pai, ele foi, não foi somente para mim não, para a família. Então, é o legado que nós deixamos, é a posição. Às vezes você vai ter que dizer para seu filho ou para seus filhos, não, não é assim. Não é incrível? Eu estou tentando ajudar um casal que está em dificuldade, e o pai e a mãe disse, você não volta para casa de jeito nenhum. E falou isso, era para a filha. Vá se resolver lá. Não é fácil. Não é você olhar para sua filha e dizer, ó, você aqui, porque se disser, venha, a porta aberta, oxe, qualquer dificuldade, está lá. Então, para um pai e uma mãe ter uma postura dessa, é difícil. Não, você tem que resolver lá. Porque filhos, eles querem facilidade. Querem facilidade. O que quer? E sabe o que eles merecem? Ó? Aqui não. Não, eu estou falando, então vamos supor que Ishua discute com Rebeca, não pai, vou dormir aí na sua casa porque eu não estou bem com Rebeca. Na minha casa não. Na minha casa não. Agora veja a diferença. Pai, Rebeca viajou, eu quero passar a noite aí com... Ah, vem Ishua. Vem. Não, volta para lá. Volta para lá para resolver. Se der facilidade, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai. O que é que o filho quer? O filho volta para a casa dos pais. Comida no prato. Roupa lavada. Casa arrumada. Não é? No caso, se for Micaela, Isadora lá, ainda a gente tem que tomar conta. Não, tem que ser lá.